torcedor vascaíno, é revoltante. Exatamente com esse sentimento que todos, e eu volto a repetir, todos os vascaínos espalhados por esse Brasil acordam nesta manhã de quinta-feira. Não há outro sentimento que senão de revolta. Revolta com a arbitragem de ontem, revolta com o Campeonato Carioca, revolta com a Ferge e revolta com todos os profissionais responsáveis por estragar um dos maiores e melhores campeonatos do futebol brasileiro. O Campeonato Carioca hoje, para mim principalmente, após o que aconteceu ontem no Maracanã, decreta sua falência. Há nitidamente um prestígio, há nitidamente um favorecimento a certos clubes. E a partir do momento, torcedor, que algum ou alguns é favorecidos, nitidamente outros são desfavorecidos. E hoje, mais do que nunca se confirma, o Vasco é o desfavorecido. Hoje, mais do que nunca se confirma, não gostam do Vasco da Gama. Hoje, mais do que nunca, se confirma a frase que a gente tanto diz nesses últimos anos. É contra tudo e contra todos. Por exemplo, Pablo Galdamez, o gringo, que desembarcou no Rio de Janeiro na sexta-feira retrasada. Na madrugada desta quinta-feira, após a partida contra o Fluminense, ele já colocou nas redes contra todos. Medel se manifestou contra todos. Emiliano, mesma coisa, contra todos. Paulinho se revoltou nas redes, mesmo longe do Maracanã. Rossi se revoltou nas redes sociais. Revolta. Revolta dos vascaínos dentro de campo. E revolta dos mais de 20 milhões de vascaínos espalhados fora dele. A gente, é claro, vai falar sobre esse clássico. Vai falar sobre o Vasco, que foi muito superior ao Fluminense na partida de ontem no Maracanã. E vamos falar, é claro, sobre a arbitragem, pois não podemos passar batido por esse tema. Uma vergonha o que aconteceu ontem no estádio Mário Filho. Uma vergonha essa federação do futebol carioca. Porém, é claro, antes de começar aqui, torcedor, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Caso ainda não nos conheça, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão, sempre esse horário, às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite. A gente conta muito com você que está aí do outro lado, precisamos muito da sua ajuda, muito do seu apoio. De vascaíno para vascaíno, se inscreva aí no nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, falar de Vasco da Gama, porque, olha, vascaíno, tá difícil. O que foi visto ontem no Maracanã, de fato, não é normal. Não é normal o que a arbitragem fez no clássico que aconteceu no estádio Mário Filho. Um clássico onde, sinceramente, Vasco da Gama foi muito superior ao Fluminense. O vascaíno que nessas últimas temporadas se acostumou a um Vasco inferior aos seus adversários, principalmente os seus rivais. Um vascaíno que se acostumou com o Vasco que se apequenava, que se amedrontava, que jogava de uma forma muito diferente do que o vascaíno se acostumou a ver o Vasco da Gama atuar nos clássicos. Ontem voltou a campo. Ontem esse Vasco aguerrido, esse Vasco que não tem medo, esse Vasco que vai em busca da vitória, independente de quem esteja do outro lado, entrou em campo. E, abrindo um parênteses aqui, é o que a gente sempre falou. O Vasco teve times muito fracos nesses últimos anos, é inegável, incontestável. Um Vasco de 2020 que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um Vasco de 2021 que não conseguiu a permanência, aliás, que não conseguiu acesso à Série A. Um Vasco em 2022 lutou até as últimas rodadas para retornar à elite. E um Vasco de 2023 que permaneceu com muitas dificuldades. E um Vasco que desde 2020 para cá se amedronta. Um Vasco que com Maurício Barbieri se apequenava nos clássicos contra Fluminense e Flamengo. Tomou de 4 para o Flamengo no Maracanã. Contra o Fluminense, no ano passado, o mesmo Vasco de Maurício Barbieri. Foi o Vasco que achou um gol com o Pedro Raul na primeira etapa, nos primeiros minutos de jogo. E depois fechou-se. Ficou com medo de jogar de igual para igual com o rival. O fator clássico não pesava mais para o Vasco, porque o Vasco se apequenava. E clássico é clássico, meu amigo. É 11 contra 11. Quando é clássico, as duas camisas gigantes se enfrentando, não tem essa de ser 11 melhores do que outros 11.
Não tem essa de melhor elenco, é clássico, é guerra, é outro clima, é outro jogo. Mas o Vasco não entrava com essa mentalidade. E ontem, no Maracanã, para mais de 50 mil pessoas, a gente viu um Vasco entrar como Vasco. Um Vasco que enfrentou o atual campeão da América. O atual campeão da Libertadores com um elenco super estrelado. O Fluminense tem um baita de um elenco. O Fluminense hoje tem um capitão, que é o André, durante a segunda etapa, que é um jogador que tem um valor de mercado de mais de 100 milhões de reais. É hoje um dos melhores, que é o melhor primeiro volante do futebol brasileiro. O Fluminense tem um goleador, que é o Germancano, que se demole ele vai guardar. O Fluminense tem um goleiro experiente, mais de 40 anos, acostumado a jogar grandes decisões. Um baita de um goleiro que foi top 3 do futebol brasileiro nessa última temporada. O Fluminense tem 2 gênios no meio campo, que é o Paulo Henrique Ganso e agora o Renato Augusto. O Fluminense tem um Arias que joga muita bola, desfila dentro das 4 linhas. O Fluminense tem um baita de um elenco. Mas posso te falar? O Vasco hoje, quando enfrentou o Fluminense, melhor dizendo, né? Ontem, quando enfrentou o Fluminense, não olhou para a camisa, não olhou para quem estava do outro lado. O Vasco jogou como o Vasco da Gama. Jogou como o vascaíno quer que o Vasco jogue. E foi melhor. O Vasco chegou ontem muito perto de conquistar a vitória. Com relação à posse, o Vasco terminou a partida com 41% da posse, enquanto que o Fluminense com 59%. O Vasco chegou 11 vezes ao gol do Fluminense, enquanto o Fluminense 14 vezes ao gol do Vasco da Gama. Porém, nitidamente, o Vasco, quando chegava ao gol do Fluminense, levava muito mais perigo. No primeiro tempo foi uma bola na trave, quase gol do Léo. Na segunda etapa, o Vasco chegou a marcar um gol com o Verratti, que vai ser um assunto já comentado. No primeiro tempo chegou também a marcar um gol com o David, que até o momento eu não consegui ver impedimento naquele lance. O Vasco chegou muito mais que o Fluminense. E aí, meus amigos, entraremos no assunto arbitragem. Ontem o Vasco só não ganhou do Fluminense porque a arbitragem não quis. Ontem o Vasco foi extremamente prejudicado. Ontem eu realmente não lembro de uma partida em que a arbitragem influenciou tanto negativamente como de ontem. E olha que o vascaíno está acostumado a ver a arbitragem prejudicando. No ano passado a gente viu um Vasco e Bragantino, onde o Orejano sofre um pênalti e não é marcado. A gente viu um Vasco e Bahia, onde o Gilberto faz o pênalti no Marlon Gomes, já amarelado e não recebe o segundo cartão. A gente viu um Vasco e Palmeiras, onde o Paulinho faz um gol legal e o VAR anula o gol que não deveria ser anulado. E ó, eu posso ficar aqui a noite, a manhã toda, a tarde toda, dependendo do horário que vocês estiverem ao vídeo, falando sobre tudo que aconteceu no ano passado. Esse ano já foi um Vasco e Nova Iguaçu, acredito, ou aliás, perdão, Vasco e Boa Vista, na primeira partida do ano em São Januário, uma cotovelada do em Manuel Capasso, melhor dizendo, no Manuel Capasso, em que nem sequer falta foi marcada. A gente viu um Vasco em Bangu, em que o Bangu simplesmente foi para a partida, foi para Brasília, para pegar os jogadores do Vasco. Tivemos aí o Paulinho, infelizmente, saindo por lesão. Um jogo em que, nitidamente, o Vasco foi muito prejudicado. Duramente prejudicado. Tivemos o Vasco e Flamengo em que o Vasco foi prejudicado. E agora o Vasco da Gama e Fluminense. Então 4 jogos já neste Campeonato Carioca. Que a arbitragem, ó, prejudica o Vasco da Gama. E ontem foi aqui, ó. E eu cito os lances a vocês. Primeiro lance, o impedimento. Que a gente citou, né? No gol do David logo na primeira etapa da partida. Que até agora eu não me conformo. Até agora eu ainda não consigo entender como foi traçada essas linhas, até porque tá traçado de fato no ombro do David, porém a bola, na minha impressão, já sai do pé do atleta do Fluminense, aliás, do atleta do Vasco, o que acaba fazendo com que o traçamento não venha a ter sido certo. E lá embaixo da imagem a gente vê o Guga com as linhas traçadas também exatamente no ombro do atleta. Então tem alguma coisa errada aí. O outro lance, um empurrão do Ganso no último minuto do jogo, no último lance da partida. Não sei se caso vocês tenham acompanhado a partida, vão entender melhor o que eu estou falando. No final do primeiro tempo, houve um empurrão dentro da área, em que o VAR ficou chamando, né, o árbitro de campo para marcar ali uma penalidade, ou para chamar o árbitro para dar uma olhada no monitor. O Ganso empurra o Verratti na área, mas nada é marcado, o árbitro nem sequer vai ver no monitor, até porque foi justificada que o VAR parou de funcionar no final do primeiro tempo. Na segunda etapa, o André, já amarelado, empurra o Zé Gabriel dentro da área, empurra mesmo, dá uma cutucada, que era para vermelho, um lance de agressão, mas nem o sequer amarelo é dado, e no mesmo lance o Medel foi expulso. E aí o pior lance do jogo, né? O chute, a falta batida por Dimitri Payet, a bola bate na mão de Germancano,
e o pênalti não é marcado de uma forma ridícula, vergonhosa, vexatória. E ainda para fechar, né? Temos aí mais 2 lances. Um puxão do Guga dentro da área no Verratti, nada marcado. E temos também um gol legal do Verratti, onde o jogador fluminense se escorrega e o juiz invalida o gol antes mesmo da bola entrar. Ou seja, ele não dá nem espaço para que o VAR o chame para uma revisão. Então, olha, que arbitragem vergonhosa que aconteceu no Maracanã na noite de ontem, na noite de quarta-feira. O árbitro que esteve presente na partida, eu tô tentando buscar aqui o nome dele nesse momento, não estou conseguindo, mas vou buscar aqui a vocês, até porque, né, foi motivo de revolta para todo mundo. O Rossi colocou essa imagem que está aparecendo aí a vocês, o Paulinho também se revoltou nas redes, o Medel se revoltou nas redes, todo mundo não tem como não se revoltar com a arbitragem de ontem. E o Alexandre Matos, que não costuma se pronunciar, ele foi até a entrevista coletiva. E só para dar aqui o nome, ó, Bruno Mota Correia, mesmo árbitro que está aí nessa imagem com a camisa da Young Flu, foi o árbitro que esteve presente ontem na partida entre Vasco e Fluminense. Nada contra torcidas organizadas, cada uma tem a sua, mas não vejo coerência um árbitro que participou de forma efetiva da vida de um clube, e é o clube do seu coração naturalmente, estar apitando aí um jogo desse mesmo clube num clássico contra o Vasco da Gama. E o Alexandre Matos se manifestou. Após a partida, o diretor executivo do Vasco saiu diretamente do gramado, do vestiário, né, para ir até a cabine do VAR. E na cabine foi confirmado que os 4 profissionais que estavam lá queriam a marcação da penalidade máxima, mas Bruno Mota não aceitou e rejeitou a marcação da penalidade. Meu amigo, é difícil. Veja aí o longo discurso de Alexandre Matos na noite de ontem no Maracanã. Eu vim falar de arbitragem, né? Você vê que o Vasco está evitando, está fazendo o caminho, o protocolo, o processo de acordo, com muita tranquilidade, muita educação. Só que é o 4º jogo seguido. Fui ali agora ver as imagens do VAR, escutar o que se passou, toda a comissão, deve ter uns 4, 5, 6 profissionais ali dentro, entende que foi pênalti, a bola passaria. Então houve uma ação de defesa, né, por isso que chamaram, né, e só ele acha que o braço estava colado ao corpo. Já tivemos aí episódio contra o Bangu, contra o Nova Iguaçu, contra o Flamengo hoje. O Vasco era para estar numa situação de talvez liderando o campeonato, enfim, né? E por questões de arbitragem, estamos com esse mais um, né? Então o que a gente pede vai tirar mais um árbitro do campeonato? Um erro grosseiro, um erro que interferiu diretamente no resultado. Enfim, podia perder o pênalti. Mas, mais uma vez, o Vasco prejudicado. Quando eu cheguei aqui, me falaram, pô, Alexandre, você vai ver, o Vasco é muito prejudicado. A gente começa a achar, pô, será que é isso mesmo? E, infelizmente, eu estou vendo a dificuldade que o Vasco tem no Campeonato Carioca. Um pouquinho de má vontade, com um pouquinho de incompetência, um pouquinho de sei lá, histórico negativo, mas está demais, né? 4º jogo seguido, o Vasco sistematicamente prejudicado. Não vamos aqui tapar a peneira, as coisas que a gente tem que melhorar, o Vasco vem melhorando, vem trabalhando, queremos isenção. Agora, já vou antecipar, o Vasco não vai mais em federação discutir. Para quê? Nós vamos discutir para quê? Chega lá, o processo, as pessoas recebem muito bem, a gente aceita de maneira bastante educada, bastante positiva, para tentar ajudar, contribuir com colocações, com aquilo que os clubes pensam. A gente até parabeniza o presidente que tenta fazer uma coisa decente, só que infelizmente o material humano está comprometendo todo o trabalho que é feito com a arbitragem, que falaram que faz o pré-temporada, que cobra, que afasta, isso tudo a gente está vendo. Então está sendo comprometido por um erro sistemático humano, erros esses que não deveriam estar acontecendo, principalmente quando você tem um VAR, principalmente quando você tem a possibilidade de ver o lance novamente. Então o VAR já se posiciona assim, tudo que puder ser diferente do que a gente está vendo, quem sabe até uma arbitragem de fora, a gente tem que falar isso aqui, porque perde-se a confiança, não só da diretoria, do torcedor, dos jogadores dentro de campo. A gente chega, 4º jogo seguido que chega e tem que ficar, o que aconteceu, por que deu,
todo mundo viu que não foi ou que foi. Ele se perdeu também nos critérios, começou a dar cartão dentro da área e na hora que precisava dar para o André, não teve a coragem de ir lá e dar o cartão. Então, fica aqui nosso repúdio, nossa reclamação pública. Nós vamos fazer essa reclamação, obviamente, dos processos que tem que ser feito, no papel, entregar, exigir que tenha alguma punição, é o que eles têm feito, afastando o árbitro, enfim. Só que chega, não dá mais. Então, vamos ter que partir para um outro tipo de posicionamento e é isso que o Vasco vai fazer. Torcedor vascaíno, é de fato muito complicado, essa é a grande realidade. A gente brinca, a gente zoa, a gente fala, mas a verdade é que o vascaíno está completamente cansado, exausto do que vem acontecendo. Do jeito que dá, sinceramente, não dá mais para ficar. Uma vergonha que faz com que o vascaíno fique numa situação desconfortável. O Vasco é hoje o clube mais prejudicado do futebol brasileiro, é inegável. Ontem a gente trouxe, o Rossi se manifestou e o Paulinho, de uma forma mais efusiva, também se manifestou nas redes sociais. Dê uma olhada aí nas imagens de Paulinho e Paula, de forma rápida, durante aí esse momento em que Payet cobra falta, a bola bate na mão de Germancano, se manifestando e ainda dizendo: o Campeonato Carioca tem que acabar. Uma vergonha, uma vergonha. Vai água pra tudo. Isso é uma vergonha. Vergonha, Campeonato Carioca. Uma vergonha. Pode acabar, pode acabar. Então vocês viram, e só para fechar aqui este Acorda Vascão, vamos fechar com a palavra de Emiliano Dias, porque o Emiliano falou também ontem no Maraca. Ele foi perguntado sobre a arbitragem e de forma dura revelou que realmente, do jeito que tá, meu filho, não tá dando mais para continuar. No, acho que hubo una evolución muy grande entre el juego de Flamengo y este, porque el sistema se está acomodando, el grupo se está ficando muy cómodo con el sistema. Más lo que está faltando que pongan referee serio, porque no allanta ahora suspenderlo y dentro de 2 jogos tiene que traer, porque si a gente erra, va embora. El jugador tiene que trocar el club. Y estos caras siguen estando. Ahora dentro de 3 meses va a volver atrás. Tienen que tomar una suspensión. Si no echan a uno, va a ficar siempre lo mismo. Y el Carioca es un torneo... La gente que está afuera no se imagina lo valioso que es el Carioca, el fútbol brasileño. Es uno de los mejores del mundo. No puede estar esta gente. Alguien tiene que pagar este error. No es que puede dar 2 o 3 jogos, no. Uno tiene que ir. Porque si a gente pierde, ¿qué faz? No, el entrenador va embora, los jugadores trocan de chimi y estos desastres siguen trabajando. Tienen que tomar una medida de eso. Porque hoy hay mucho trabajo atrás de todo esto. Horas, lejos de la familia. Y que venga uno de estos impresentables a robarte tu trabajo, vuelvo a repetir. Fluminense no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, espero que que no dirija más. No tienen que dirigir más, lo tienen que suspender. No tienen que... Lo que hizo hoy. El VAR, falaron que fue penal y él tomó la decisión que no. Después, el gol de David en la misma línea. El de Pablo está fallando, se patina. Y antes patinar, yo digo, por favor, al fútbol brasileño, este muchacho no puede bajar. No tiene un gramado nunca, por el bien. Vascaíno, é difícil, é duro, é Vasco, é contra tudo e contra todos. A gente fica por aqui, né? Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira. Retornaremos já pela parte da tarde com o Fala Gigante. Ainda teremos também Boa Noite Gigante nesta quinta. Contaremos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.